tomam a teologia de um ou a teologia de outro. Nós sabemos que esses ensinos, tanto de Calvino quanto dos arminianos, estão espalhados por todas as igrejas, né? Inclusive você vai ver que na nossa igreja existem doutrinas tanto de um quanto de outro que nós cremos, que nós acatamos. E no final eu gostaria de colocar a posição do Ministério da Reconciliação em relação a isso. Para a gente recapitular um pouco e dar continuidade ao assunto, já que no culto passado nós vimos os versículos que dão fundamentação aos calvinistas, né? Mas nós não vimos os versículos que dão fundamentação aos arminianos, né? Então, lembrando que os calvinistas são aqueles que acreditam uma das coisas, né? Nós vimos que tanto os calvinistas quanto os arminianos têm 5 pontos de fundamentação para a sua fé, ou seja, para as doutrinas a que vêm a crer, né? Agora, uma das coisas, e é o que chama mais atenção, e é o que é mais debatido, e é o que mais criticado, tanto um quanto do outro, é que os calvinistas creem numa eleição. Os calvinistas creem em predestinação. Os calvinistas creem que o Senhor do céu predestinou alguns para serem salvos e outros para serem condenados. Que existem aqueles que foram predestinados, e esses são os chamados de eleitos, a qual Deus colocou no coração dele fé, e essa fé fez com que crescem em Jesus, e porque creram em Jesus vão ser salvos. E que Deus teria endurecido parte da humanidade para que esses fossem aqueles que fossem chamados de ímpios e, portanto, não herdariam a vida eterna. Isso é um ponto muito forte que os calvinistas defendem e que causam grande turbulência para os arminianos e para as outras denominações ou outras teologias, né? E os arminianos que acreditam que a eleição é baseada na fé e que ela é essencial para tornar-se unido a Cristo e, portanto, a eleição é condicionada à fé. Qual é o problema dos arminianos aí? Seria o seguinte, que Cristo sim fez a expiação dos nossos pecados, mas se você não crê, a expiação de Cristo não valerá nada. Então, ela condiciona a soberania de Deus à fé do homem. Se não houver uma e outra caminhando juntos, não existe salvação, né? Nós vimos alguns versículos que doutrinaram, né, Jean Calvin, e eu vou recapitulá-lo aqui com vocês. E é importante, nós, o Ministério da Reconciliação, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu falei para vocês que nós, por termos saído de uma igreja neopentecostal, e muitos vinham perguntar, o que nós somos? Nós somos pentecostais? Nós somos tradicionais? Nós somos neopentecostais? Né? E assim, a resposta era, nós não somos nada. Nós não somos nenhuma coisa, nem somos outra. E aí, como é que fica? Quando as pessoas me perguntaram, no início nós tínhamos uma crise, lembra disso? Nós tínhamos uma crise, as pessoas vão perguntar o que nós somos e nós não sabemos o que nós somos. E aos poucos, e com o passar do tempo, a gente vai tomando uma forma, né? Não necessariamente a gente precisa tomar uma forma não, viu, querido? Mas, vamos colocar assim, a gente vai projetando ou formulando aquilo que a gente vai crendo e a gente vai dizendo, a gente se parece mais com isso, a gente se parece mais com aquilo. E há uns 2 anos atrás eu falei para a igreja, olha, nós não somos nenhuma coisa nem outra, nós somos os reformados. Foi uma coisa que Deus ministrou ao meu coração e foi assim, foi espontâneo, foi do Espírito Santo aquilo. Eu não sou nem pentecostal, eu não sou nem tradicional, eu não sou nem neopentecostal, eu sou reformada, porque a fé a qual eu vivo é a fé que está segundo a palavra do Senhor, e ela não segue tradições, e ela não segue cultura, ela não segue nada disso, ela segue a Bíblia. E para minha admiração,
com o passar desses 2 anos, foi acontecendo de aparecer um movimento da Igreja Reformada. Coisa que me deixou assim, sinceramente, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, esse negócio que não começou em mim. Eu falei isso para os irmãos, mas isso já existia, isso já acontecia. E eu procurei saber que movimento é esse. E foi quando a gente encontrou Missão na Íntegra, e foi quando a gente encontrou aquele... acho que todos somos um, né? São uns movimentos de alguns irmãos que pararam de ser tradicionais, que outrora eram de uma igreja ou de outra. Eles sempre vieram de algum lugar, não são pessoas que se converteram agora, são pessoas que estão caminhando na fé há muito tempo e que se depararam com essa nova evangelização, esse novo modo de ser evangélico, e não se encaixaram nisso. E começaram a olhar e falar assim, eu não quero ser isso. Eu não quero ser essa igreja exploradora, eu não quero ser essa igreja que vive pelo dinheiro, eu não quero ser essa igreja que anda com as pessoas por causa dos números, eu não quero ser isso. E aí esse movimento todo foi de pessoas que voltaram à igreja primitiva, contanto que nós até fomos chamados de igreja primitiva. Tiveram pessoas que falaram, olha, eu não posso ficar com vocês mais, porque vocês são uma igreja primitiva. Vocês são uma igreja que estão olhando por o interesse uns dos outros, e eu quero crescer, como é que eu vou fazer com o meu trabalho? Como é que eu vou fazer com a minha vida? Como é que eu vou fazer para me tornar isso ou me tornar aquilo? A pessoa acabou se vendo impedida pelo simples fato de se doar um pouco, de anular a sua própria vida, né? A pessoa está tão centrada no seu egoísmo, e assim vai se dividindo, vai se peneirando o povo de Deus. Nós estamos vivendo, querido, uma nova era. Assim como quando a igreja tradicional chegou no Brasil, chegou na América do Sul, que foi aquele movimento, depois aquele movimento da igreja pentecostal, que foi assim... Nossa, e durou muito tempo. Depois o do neopentecostal, que é o que vai menos durar. E agora está nascendo um povo que se autodenomina, nós somos os reformados. E dentro disso, o calvinismo, da qual a gente olha e alguns pontos a gente se simpatiza e fala, não, eu creio desse jeito. E outros a gente fala, não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que Deus é injusto a ponto de eleger alguns e condenar a outros apenas para cumprir a sua vontade. Você acha mesmo que Deus faria isso? Você acha que Deus, por exemplo, ao olhar aqui e falar assim, bom, esse pessoal aqui, não interessa se vocês acreditam em mim. A predestinação, ela tem isso, ela não está embasada na fé. Ela está embasada na escolha. Eu escolho, vocês são aqueles a quem eu vou salvar. Não importa se você crê em mim, se você tem alguma aliança comigo, se você tem obras que dizem a meu respeito, vocês são salvados. E esse povo aqui é o povo que eu vou condenar. São os ímpios. Mesmo que vocês tenham um coração íntegro, mesmo que vocês tenham um coração direito, eu escolhi isso. Nós não podemos crer nisso, amém, irmãos? Nós não podemos crer nisso. E alguns versículos que embasam isso que eu acabei de falar agora, eu vou ler. Por exemplo, em 1 Pedro 1, de 1 a 2, você não precisa abrir, eu vou ler bem rapidinho. Diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Pedro, ao escrever a sua carta, ele diz assim, eu estou escrevendo aos eleitos. A palavra é eleição, a palavra é aquele que são predestinados, escolhidos. Aos eleitos de Deus que são dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência, ou seja, aqueles que foram eleitos e predestinados a obedecerem.
Se Pedro diz isso, Jean Calvin acaba interpretando o seguinte: se vocês foram predestinados a obedecer, significa que tem alguns que foram predestinados a desobedecer. Então, isso daqui dá base a eles, né, para poder defender a sua doutrina. Outra coisa, lá em Romanos 8, 29 e 30, que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Olha a palavra. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Se nós não vamos crer na doutrina da predestinação, conforme os calvinistas dizem, nós precisamos então achar uma resposta para um versículo como esse, que está dizendo aqui, que Deus predestinou aqueles para serem conformes à imagem de seu Filho. Quem são aqueles? Quem são esses? Que está dizendo, e os predestinou, aquele que ele predestinou, ele chamou também. E aquele a quem ele chamou, ele justificou. E aquele a quem ele justificou, ele glorificou. Dá a impressão de que são quem? Alguns, e não todos, porque diz aqueles. Porque se tivesse dito e todos, mas diz aqueles mensura o quê? Alguns. Amém, queridos? Amém. Vocês estão aqui comigo? E o último que eu queria ler é Romanos 9, 14 a 16. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Esse aqui é um versículo também que deixa os irmãos de cabelo em pé. Por quê? Porque mostra que Deus tem uma vontade, e a vontade dele é escolher alguns para que ele tenha misericórdia e outros para que ele não tenha misericórdia. E isso independe da vontade do ser, olha lá. Independe do desejo ou do esforço, não importa o que você faz. Eu escolho quem eu quero. Esse versículo aqui mata pau, né? Esse aqui deixa a gente de cabelo em pé. Mas nós vamos ver isso. E o que eu não li, eu vou ler hoje, que a gente tentou achar aqui no meio do culto, alguns irmãos falaram alguns versículos, é a respeito das bases que os arminianos usam. Lá em 1 João 2,2 diz assim: e ele é a propiciação de nossos pecados, e não para os nossos apenas. E não para os nossos apenas, mas ele é a propiciação de nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. De todo o mundo. João 3,16, o versículo mais famoso. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo, que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Timóteo 2,4. Isto é bom e aceitável aos olhos de nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Outro versículo, 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Deus nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, todos morreram. Não foram aqueles que morreram. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que essa palavra aqui está dizendo? Que se Jesus foi e morreu por todos, todos nós morremos em Cristo Jesus. Isso abre um campo e um espaço para dizer o seguinte: aquele que crê será? Aquele que crê será?
É só isso. Então quer dizer que se você crê em Jesus, você vai ser salvo? É só isso? Quem acha que é só isso? Tenha medo não, querido. Você está aqui para aprender. Quem acha que é só isso? Aquele que crê no nome de Jesus será salvo. Ninguém acha isso? Hã? Vamos lá. O qual, 1 Timóteo 2,6, o qual falando Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 2 Coríntios 5,14 eu já li. Marcos 16,15. E disse: ide por todo mundo e pregai as Escrituras. Por que Deus falaria isso para nós? Por que Deus mandaria você ir a todo o mundo e pregar as Escrituras, se existe a predestinação? Para que ir pregar o Evangelho, se Deus já sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado? Mas a Bíblia fala que há predestinação. Será que você é predestinado? Será que você está na lista daqueles que foram predestinados? O que você acha? Você acha que você é um predestinado à salvação? Ixi, gente, vocês estão com muito medo de falar. Você não é o quê? Você não é predestinado à salvação, não? Você não combina com a predestinação de Calvino, né? Quem aqui foi predestinado à salvação? Deus e Ivan tem certeza, a Raquel também. Você foi escolhido desde porque Deus É para começar mesmo, é para vocês trabalharem a cabeça aí. A senhora crê que a senhora foi predestinada? Crê? Quando você ainda era uma substância informe. Ixi, e agora, hein? A senhora pensou que a senhora era arminiana, que precisava da fé para ser salva? A senhora não pensou? Pensou o seguinte: você crê que você vai ser salvo sem crer em Jesus? Ixi, então elas estão tudo enroladas. E daí? A Bíblia diz que Israel todo será salvo. E eles creem em Jesus? Eles não creem em Jesus. Preste atenção. Hoje eu mandei um vídeo no grupo. Quem teve o privilégio de assistir tudo e entender aquilo ali, pôde ver o trabalho extraordinário daquele pequeno repórter juvenil, evangelista, que é um judeu, que estava ali simplesmente conversando com cada judeu, porque descobriram que os judeus tiraram Isaías 53 da Bíblia, ou melhor, da Torá, e isso não é lido no templo. Por que Isaías 53? Porque Isaías 53 mostra todas as características de Jesus. Mostra que ele foi humilhado, que ele foi maltratado, que os homens lhe viravam o rosto, que ele não era digno de valor algum, né? E ele foi contestando isso. Agora, eles não creem em Jesus, mas a Bíblia no Novo Testamento afirma: e todo Israel será salvo. Ixi, é para complicar mesmo. 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Às vezes você tem uma promessa de Deus na sua vida e você está dizendo como aqueles que estavam na igreja de Pedro. Porque Pedro disse assim: olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, o Senhor não chega atrasado.
O Senhor não chega fora de tempo, ainda que vocês pensem que Ele chega atrasado. Mas é longânime para convosco, não querendo que nenhum se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Há um propósito no coração de Deus de salvar a todos ou não há? Há? Para todos? Olha, e como é que você faz com esse versículo aqui? E isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Hein? Romanos 5,18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. Esse versículo aqui, anote ele. Romanos 5,18. Em cima deste versículo aqui, nós vamos dar uma justificativa muito importante. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Querido, o que é pecado? Não vale o Fernando, porque o Fernando escutou isso agora, que eu falei com ele. Mas o que é pecado? Não sei se foi com o Fernando ou se foi com a Camila agora. O que é pecado? Me dá uma definição para pecado. O que é contrário à vontade de Deus? Mas qual é a vontade de Deus? A palavra diz que o Espírito, ele sopra e você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Que existem coisas que para o Fernando são pecado e que para você não são. E aí? Como é que você faz? Qual? Qual que você falou? Será? Então se o meu coração... Então o assassino que mata alguém, o coração dele que não condena ele... Ele está zerado diante de Deus. O cara que está com fome vai e rouba. E ele tem uma justificativa boa. Poxa, eu estava com fome. O coração dele não vai condenar ele, porque tem uma justificativa muito boa. Eu estava com fome. O coração do homem é enganoso. Pecado, querido. Pecado. Anota isso aí dentro da sua cabeça. Pecado. Não entendi. Não, o que é pecado? Pecado é todo ato de injustiça. Olha a definição do versículo. Pois assim como por uma só ofensa, uma só injustiça entrou a desgraça na vida de todo homem, por um único ato de justiça entrou a salvação na vida de todos. Pecado é todo ato de injustiça. Hebreus 2,9 fala assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Pela graça de Deus, provasse a morte por todos. As Escrituras nos fala também que o homem deve crer em Jesus Cristo para receber a salvação. Você já leu isso na Bíblia? Pois todo aquele que nele crê, aquele que o confessa com a sua boca e aquele que confessa com sua boca e crê com seu coração será salvo. E todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Né? As Escrituras nos falam, olha só o que está escrito em João 3,16, nós já lemos: porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo mostra para você o seguinte: que aquele que crê em Jesus será salvo. Só, ponto.
Complica, né? Mas isso é verdade. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Mesmo que ele não tenha a vida dele no altar, ele vai ser salvo. Agora, há uma diferença de ir para o céu, de estar com Deus, de viver com o Senhor na terra, de ser Cristo na terra. Há toda uma diferença de uma coisa para outra, mas a salvação é para todo aquele que nele crê. Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois também do grego. Eu quero que você vai pregar com essa mentalidade. Quero que quando você abordar alguém na rua, quando você estiver falando com alguém, você se lembre que você não acrescente nada na Escritura e nem tire nada dela, querido. A Bíblia está dizendo que todo aquele que nele crê será salvo. Nós não temos o direito, a palavra do Senhor, lá em Apocalipse, diz assim: ai daquele que tirar daqui uma vírgula ou um tio, e ai daquele que a acrescentar. Isso é juízo eterno. Romanos 5,1, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Está dizendo que o seguinte, sabe por que você crê? Não é porque você é bom. Não é porque você é especial. Você crê porque Deus te deu o dom da fé. E não deu só para você, não. Deu para todos os homens. Ah, mas tem homem que não crê em Jesus. Mas ele crê em alguma coisa. Ele escolheu crer em outra coisa. Mas ele tem o dom da fé. Ele fez da fé dele deturpada. Mas ele tem o dom da fé. 1 Coríntios 1:21. Isso é muito importante para pessoas como Lucas, por exemplo, que lida com moradores de rua, usuários de droga, que está ali todos os dias trabalhando. Esse é o trabalho dele, né, Lucas? Você está lá ainda, não está? E imagina bem, você que está ali pregando para pessoas que são inconstantes, totalmente inconstantes, e você ter a oportunidade de, diante de uma calamidade, diante de uma coisa bem terrível, você dizer: você crê em Jesus? Porque a palavra diz: se você crer, você será salvo. Ali, naquele momento, qual é o desejo de Deus? Salvar ele ali, naquele momento. Se ele se converter, ele vai viver com Cristo a partir de agora, e a vida dele vai ser transformada. Agora, se ele não escolher viver com Cristo, se ele aceita Jesus, mas ele volta para a vida de miséria dele, quem nos garante que no dia que ele morrer, ele se lembre de você dizendo: aquele que crê em Jesus será salvo, e ele assim o confessar, será que ele não vai para o céu? Quando Jesus foi pregado na cruz, e a Bíblia diz que havia 2 ladrões ao lado dele, isso mata a doutrina da predestinação, ou fundamenta mais ainda ela. Por quê? Porque o que estava à sua esquerda disse: Senhor, eu creio em ti. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o da direita começou a insultar Jesus, dizendo: que nada, se você fosse o Filho de Deus mesmo, você descia daí. E começou a insultar Jesus. Queridos, aqueles 2 ladrões estavam no tempo de Jesus. Vocês acham que a fama de Jesus não chegou ao ouvido dos 2? Fala para mim.
Se é que não tiveram experiências com ele, se é que não viram Jesus fazendo cura. Eles tiveram experiência, a fama de Jesus se alastrou por toda a circunvizinhança. Não tinha como um morador de Jerusalém não saber quem era Jesus. Não tinha como. E a Bíblia diz que aquele homem que era ladrão e que foi morto por uma causa justa, porque era a lei da época, na hora de morrer, confessou o nome de Jesus, e a palavra disse: tu estarás comigo hoje no paraíso. Agora, isso é para que você conscientemente vire e fale assim: bom, eu creio em Jesus, então eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, porque eu creio em Jesus, eu já estou salvo. Será que essa salvação é dada a você, como foi dada ao ladrão? Você que está aqui sendo evangelizado todos os dias, você que tem experiência com o Espírito Santo, será que a sua condição vai ser a mesma do ladrão? É só você olhar para a vida de Judas, que andou com o Senhor, conheceu o Senhor, ouviu a palavra do Senhor, e quando foi a hora de morrer, tinha arrependimento no seu coração, mas não foi salvo. Isso é para deixar todo mundo doido. Pode falar, Marcos. João 17:12 diz assim: enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei, no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse destinado à perdição. Esse destino ou essa predestinação necessariamente tinha que ser Judas? Será que quando Jesus escolheu os seus 12, ele disse: todos esses serão salvos, mas esse aqui vai ser condenado? Mas havia um predestinado. Porque a palavra diz que aquele que teria que trair Jesus teria que sair do meio dele. Não podia ser alguém de fora, não podia ser um judeu qualquer, não podia ser um rabino, não podia ser ninguém. Tinha que ser alguém que andava, que era 12 de Jesus. Não, isso é a profecia, né? O calvinista está certo em dizer, preste atenção, os calvinistas estão certos em dizer que a salvação é um ato de soberania de Deus. Eu concordo com isso, e você? Você não sabe mais. Os calvinistas estão dizendo que a salvação é um ato de soberania de Deus, amém? Amém! Pode falar amém. Amém. Porque a salvação é um ato de soberania, da soberania de Deus. Ou seja, se Deus não é soberano para lhe salvar, você não vai ser salvo de jeito nenhum. Nem se você for o mais santo da terra. Nem se você se separar e decidir viver lá em cima, nas montanhas, igual os budistas ficam, que eles não têm acesso a maldade nenhuma, a pensamento pornográfico nenhum, eles não têm pensamento, eles não têm acesso a transgredir as leis, ele não tem acesso a nada. A única coisa que ele faz é levantar de manhã, tomar o café que já está servido. Ele não precisa nem fazer, já está servido pelos outros irmãos lá. Comer e ir meditar, e ficar meditando o dia inteiro. Que ato de injustiça essa pessoa está fazendo? Me fala. E por que eles não vão ser salvos? Eles não fazem mal a ninguém. Tudo que eles fazem é ficar meditando. Se você precisar de um budista, na hora ele vem te ajudar. Na hora. Se você precisar de um espírita. Você disse que o lugar onde você trabalha é católico, mas na internet diz que ele é espírita.
É católico? Não interessa se ele é católico ou se ele é espírita, eles fazem a mesma coisa. Mas há muita coisa de espírito mesmo, pela oração, É, porque é a Casa André, não é? é Santo André. Santo André. Ali fala que é espírita, pelo menos. Ismael é espírito, trabalhou para assim. É. Então, estão fazendo coisas tão importantes que Jesus mandou. Vai ser salvo? Uai, vai ter que ser, ué, ele não é bom? Uai, às vezes crê, ué. Mas está errado em concluir que recebendo a Cristo, de algum modo, o homem merece salvação. Então vamos ler de novo. Os calvinistas estão dizendo que a salvação é um ato da soberania de Deus. Nada tem a ver com o homem. Não interessa o que o homem faz. A soberania de Deus salva todo homem. Ou melhor, salva os predestinados. Mas está errado em concluir que recebendo a Cristo, de algum modo, o homem merece salvação. Ou seja, os calvinistas, eles dizem o seguinte: que há os predestinados a serem salvos, e eles estão errados em concluir que quando recebe a Cristo, de algum modo, esse homem merece salvação, ele é digno de salvação. Você acha isso também? Você acha que por você ter recebido a Jesus, você merece ser salvo? Então quer dizer que você faz tudo certo, aceita Jesus, você confessa igual ele mandou, é batizado igual ele mandou, e você acha que você não merece ser salvo? Tá ruim. A Bíblia claramente ensina que o homem pode voltar atrás e deixar que o pecado domine a sua vida novamente e assim perder a salvação. Judas ficou salvo até o dia que ele foi até os homens que queriam matar Jesus e aceitou aquelas moedas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não desistiu de Judas nem um minuto sequer. Você quer uma coisa mais desbravadora, um negócio mais ancorístico do que alguém está se afogando e você lançar uma corda? O cara pega a corda não é suficiente, se agarra pelos cabelos e puxa junto, e ainda assim a pessoa te dá um chute no estômago e voltar e morrer afogado? Foi isso que Jesus fez. Jesus se assentou à mesa com seus discípulos e falou assim: um de vocês vai me trair. Na ceia de Páscoa, na última ceia, horas antes de Jesus ser preso. E João perguntou: e quem é, Senhor? Porque eu não sou. Aí o outro falou: eu não sou. E Jesus vira e fala assim: é você, Judas. Jesus dá o sinal para João, né? Aquele que comer, colocar a mão, comer no prato, tal. Mas depois ele vira e fala assim: é você, Judas. A Bíblia fala que Judas se levanta da cadeira e sai e vai até o templo falar onde Jesus estava. Aonde está a predestinação nisso? Jesus foi o mais claro que ele podia ser ao dizer a alguém: você vai me trair, você vai morrer, você vai para o inferno. Você é aquele a qual as Escrituras revelam que você vai ser o traidor. Não faz isso não. Tô dando uma chance para você, não faz isso não. Gente, Deus ia fazer outra coisa. Deus ia dar um jeito. Ele não deu um jeito com Isaac? Você sabe que o lugar aonde Isaac foi para ser sacrificado é o mesmo lugar aonde o templo foi construído e aonde o domo da rocha está construído e aonde o terceiro templo vai ser construído? Sabia disso? Poxa.
É muita loucura. Isso é outro assunto. Outra pregação. E os arminianos, eles estão certos em quê? Os arminianos estão certos que é de responsabilidade do homem receber a Cristo. E o que o homem deve receber a Cristo por meio da fé. Eu creio nisso, você crê? Eu creio que é de responsabilidade do homem ouvir a palavra, entender e receber a Cristo. E se ele não faz isso, a situação para ele está difícil. Mas eles estão errados em dizer que o homem pode crer porque tem uma partícula de divindade em si. E está grosseiramente errado em concluir que pelo crer também tem parte em sua expiação. Quer dizer o seguinte, que aquele que crê em Jesus, ele está fazendo um ato de salvação. Ele está se auto-salvando. A salvação está em si. A salvação depende de mim. Está errado dizer que a salvação só depende da soberana vontade de Deus, e está errado em dizer que depende de mim também. Que meio do caminho complicado. Salvação é um total ato de Deus e não do homem. Quando o homem recebe a Cristo, ele é tornado nova criatura. Você é tornado ou você tornou-se? Você é tornado. Porque quem torna é Deus. Se você tornar-se, significa que você está fazendo expiação pelos seus pecados e você está dizendo, eu mereço ser salvo, porque eu criei em Jesus. Eu criei em Jesus e por isso eu mereço ser salvo. E isso é uma doutrina, querido, antibíblica. Isso tudo que nós estamos dizendo aqui parece tão despretensioso, mas eu vou falar uma coisa: há tantos homens e mulheres crendo numa doutrina extremista quanto essa, e correndo o grandíssimo erro de perder sua salvação, pois assim pregam um evangelho condenatório. Se você não crê, ou se você não crê não, se você não viver uma vida santa, regrada diante de Deus, você vai para o inferno. É complicado isso é muito complicado. E ao mesmo tempo, você que anda com Jesus, se você recebeu a Jesus e tem andado com Ele e o negar, você vai para o inferno. E aí? Muitos evangélicos que aceitam literalmente, na literalidade, a interpretação das Escrituras têm encontrado melhor entendimento, rejeitando o extremismo do sistema calvinismo quanto do arminianismo. Aqueles que leem na literalidade. Sabe o que eu acredito? Como eu falei para vocês no culto passado, nós não somos livres para interpretar. Embora pareça que você pode ler a Bíblia e interpretar do jeito que você quiser, você não pode. Porque é necessário ter revelação do Espírito Santo. Porque se você for viver assim, você vai ser extremista, como os calvinistas são, quanto os arminianos são, quanto os pentecostais são. O pentecostal ele tem uma doutrina que diz o seguinte: se os dons do Espírito Santo não manifestam na sua vida com barulho, vento, grito, choro, lágrima, você não é salvo. E aí? Então você que é mais contido, onde o Espírito Santo fala com você, de acordo com o que você pode receber, você não vai ser salvo? Porque você não fala, porque você não grita, porque você não pula, porque você não vê anjo, porque você não sente o vento soprando na sua cara, porque você não vê uma luz brilhando no meio da igreja. Essa é a doutrina dos pentecostais, que é a doutrina da manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque eles pegam o dia de Pentecostes. O que foi o dia de Pentecostes, gente? O dia de Pentecostes aconteceu outra vez?
Aquilo dali foi a manifestação primária do Espírito Santo para que os homens cressem que Jesus havia enviado o Consolador. Mas aquilo não pode se tornar o padrão da igreja. Uma igreja que não tem ordem, uma igreja que um fala, o outro grita, o outro reclama, o outro... Gente, isso é bagunça, isso é desordem. Aonde há o entendimento, a consciência para se crer em Deus dessa forma? Isso é a doutrina dos pentecostais. E se você não tem nada disso, você está na apostasia e está no inferno. Isso que nós estamos dizendo aqui, sabe o que é? Que nós precisamos quebrar todos os dogmas. Nós precisamos tirar todos os estigmas. Nós precisamos tirar do nosso meio os julgamentos que nós fazemos uns aos outros. Deus opera com cada um de nós de acordo com aquilo que nós podemos entender. Nós precisamos aceitar uns aos outros. E eu não estou falando de algo... Quando eu digo aceitar uns aos outros, não é você tolerar a imoralidade do irmão, não. Quando eu falo isso, a Bíblia diz que Deus nos dá as coisas no seu devido tempo. Que Ele não nos assalta, que Ele não nos atropela, para que Ele não nos mate, mas nós temos feito isso uns com os outros. Nós temos exigido que as pessoas caminhem no nosso tempo, no nosso ritmo, no nosso aceleramento. E isso tem feito com que a gente perca uns aos outros. Que se algum dia eu agir assim com você, eu quero te pedir perdão. Que eu quero dizer que eu respeito você no seu tempo, no seu modo. O que nós não vamos tolerar é a pessoa entender e não querer fazer. Entender a verdade e falar assim, ainda assim, eu quero continuar fazendo errado. A Bíblia fala que com estes que se dizem irmãos e não são, que nós não devemos nem cumprimentá-los. A palavra fala o seguinte, que nós não devemos julgar os de fora, porque aquele que está lá fora tem que ser o alvo do nosso amor, que nós devemos julgar aqueles que são dentro, Paulo diz isso, aqueles que se dizem irmãos e não são, que estão dentro da congregação mentindo uns aos outros, enganando uns aos outros. Esse, a Bíblia fala, esse você deve expor diante da congregação, né? Para que a gente não caia em nenhum extremismo. Qual é o extremismo? O extremismo de julgar e condenar alguém e o extremismo de ficar passivo a ponto de não corrigir ninguém. É essa a vontade de Deus? Que você seja extremista a ponto de dizer assim, ó, esse jeito que você serve a Deus está errado, viu? Você vai para o inferno. Ou dizer assim, ó, tudo bem, pode fazer o que você quiser. Deus vai salvar você mesmo, você crê em Jesus. Queridos, isso também está errado. Isso também está errado. Ambos têm caído na armadilha preparada pelo conhecimento do homem que tenta explicar e sistematizar cada ato de Deus. Preste atenção numa coisa, Deus não disse tudo ao homem a seu respeito. Nem tampouco o porquê de tudo que ele tem feito. Existem coisas que Deus revelou, existem coisas que Deus não revelou. Mas o que Ele tem revelado devemos crer, confiar, aceitar e viver. Por que isso que eu estou dizendo isso? Porque existem coisas que são mistérios e nós nunca vamos entender. E porque nós não vamos entender, nós não podemos julgar e nem condenar e nem absolver. Amém, queridos? Amém. O homem não pode se orgulhar ou tomar nenhum mérito em parte da sua salvação. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8.
Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: pela graça, vamos falar juntos? Pela graça sois salvos, através da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você acaba de ter contato com o seguinte: a salvação é pela graça. Você já sabia disso. Você já sabia disso. Mas será que você teve contato de acordo, ou melhor, olhando para essas doutrinas agora, que está dizendo que pela graça nós somos salvos e através da fé? Quem decide salvar é Deus, e quem escolhe crer é o homem. E está dizendo assim, e isto não vem de vocês. Não se glorie porque você crê em Jesus, porque foi Deus que lhe deu esse dom. Não vem das obras que vocês fazem, para que ninguém se glorie. E eu queria colocar a posição do Ministério da Reconciliação. A minha posição, aquilo que eu creio, eu queria ler para os irmãos. Que nós do Ministério da Reconciliação cremos nas Escrituras. Nós não estamos aqui para fazer interpretações de acordo com o nosso conhecimento. Nós não temos esse direito. Amém, queridos? Nós temos que nos basear na palavra e somente nela. Nada a mais do que ela revela. Não fomos autorizados por Deus a acrescentar nada, nem a tirar nada dela. Não somos extremistas e por isso não temos uma doutrina segundo fulano de tal. Se alguém perguntar para você, por exemplo, você vai ver, e você já viu com certeza, quando Paulo Júnior prega e ele diz assim: e eu defendo a minha teologia calvinista. Ele já falou isso várias vezes. Preste atenção, sabe o que eu acredito? Que o calvinismo dele, ele é calvinista. Mas eu fico pensando, será que ele é extremista? Já que ele prega tanta generosidade, bondade, se ele prega tanto unidade. Porque uma coisa pesa contra os calvinistas, sabe o que é? Eu anotei aqui, essa questão da fé reformada deles, né? E que a gente compartilha, amém, irmãos? Nós compartilhamos dessa fé reformada. Está dizendo o seguinte, que eles se caracterizam tanto como um movimento de fé reformada, não um movimento não religioso, quanto uma ideologia sociocultural. É por isso que Silas Malafaia critica ele. É por isso que alguns homens que são arminianos, que são batistas, criticam a missão na íntegra, porque diz o seguinte: vocês estão aqui para fazer boas obras, vocês estão aqui para fazer um movimento sociocultural, vocês estão aqui para introduzir as pessoas, na verdade vocês estão aqui só para pregar para os pobres. Quem foi acusado disso foi como é o nome dele? Me ajudem aí, o senhor que a gente sempre escuta. Ariovaldo Ramos. Ariovaldo Ramos foi acusado e, inclusive, a notícia que eu recebi, eu ainda não posso dizer se ela é verdadeira ou não, embora tenha sido o pastor Dé que disse isso para mim, né? Que o Ariovaldo Ramos rompeu com missão na íntegra. Exatamente por causa... Parece umas coisas bobas, mas é assim que a igreja vai se dividindo, que ela vai pegando outros caminhos, simplesmente porque ele foi acusado de a sua doutrina só serve para pobre. Por quê? Porque você só prega reforma sociocultural. Querida, a palavra de Deus, Jesus pregou para todos. Para o pobre e para o rico.
para o fraco, para o forte. Embora Jesus tenha dito, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Jesus está dizendo, esses que se julgam capazes o suficiente de viver sem um auxílio, eu não vim para você. Você está dizendo, eu sou condenado porque eu quero. Eu não preciso de Jesus. E Jesus disse, tudo bem. Se você não precisa de Jesus, eu não vim para você, eu vim para doentes. Nós somos doentes. Sabe por que nós somos doentes? Porque nós caímos em Adão. E isso faz parte da minha confissão de fé que eu quero ler para você aqui, que eu vou continuar lendo. Nós concordamos em parte com os teólogos que afirmam a predestinação. Por quê? A predestinação dos eleitos. A predestinação para nós existe. E os predestinados são todos aqueles que creem. A palavra diz o seguinte, que todos foram predestinados à salvação. Presta atenção, todos. Todos, o mundo inteiro foi predestinado, ou seja, Deus deu a eles um destino de serem salvos. Mas existe um quê nesse caminho aí? Existe um... E aí, você creu? Você se considera doente para que Jesus seja o seu médico? Esses que se consideram assim são os eleitos e os predestinados. Não há um grupo seleto onde não importa se creem ou não. Essa é a nossa fé. Sabemos que em Adão todos fomos predestinados à morte. Eu creio em predestinação. Em Adão a palavra diz, todos morreram. E se Jesus não tivesse vindo, querido, não haveria salvação para nenhum de nós. Você fazendo coisas boas ou fazendo coisas más. Se Jesus não tivesse vindo, todos nós estávamos condenados à morte. Por que a palavra diz que quando Jesus morreu, ele passou 3 dias no Hades pregando a palavra? Porque todos aqueles estavam condenados à morte. Sendo eles bons ou ruins, a palavra diz, morreu, desceu. Por isso que Paulo diz, por que não? Por que dizer, desceu, se não subiu? Só pode descer quem estava no alto, não é isso? Então ele quer afirmar dizendo o seguinte, que Jesus foi até o inferno. Por quê? Porque todo aquele que morreu antes de Jesus foi para o inferno. E a palavra diz que Jesus foi ao inferno, foi ao Hades, e lá ele ficou por 3 dias. Sabemos que em Adão todos nós fomos predestinados a morrer, e em Cristo, portanto, fomos predestinados à salvação, a viver. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, diz assim, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão glorificados em Cristo Jesus. Bom, quero fechar essa palavra dizendo, não somos nem calvinistas, nem arminianos, não somos nem protestantes, nem religiosos, nós somos aqueles que vivem pela palavra de Deus e nada mais do que ela dizer, nem para te impressionar. O que os homens têm feito hoje é pregado uma palavra para convencer as pessoas de que eles são melhores do que os outros. Por isso que entrou a competitividade na igreja. Porque eu preciso ter maior número de fiéis do que os outros. E para isso eu preciso acrescentar coisas nas minhas doutrinas. Não sinta você vivendo em uma igreja que, embora eu não pense isso, tá, querido? Mas vai que você pensa, né? Uma igreja que não tenha novidade.
Uma igreja onde você venha e escute todas as vezes que você entrar aqui, você vai ouvir sobre reconciliação, você vai ouvir sobre arrependimento, você vai ouvir sobre perdão, você vai ouvir sobre juízo. Não tem novidade, não. Sinto muito. Essa é a pregação que nós vamos pregar até a volta de Jesus. Amém. Não vai dar para pregar outra coisa, sabe? Não vai dar para inventar alguma outra doutrina. Porque nós não somos nem calvinistas, nem arminianos, nós não somos nem pentecostais, nem religiosos. Nós não somos. Olha, não sei nem se nós somos protestantes mais. Fica tranquilo no seu coração. Embora você entre aqui e todas as vezes você vai ouvir, assim como Jesus pregou, aonde Jesus ia, presta atenção. Eu sempre fui contra aquela pregação que precisa ser sofisticada e maravilhosa todas as vezes que entra na igreja. Como se o pregador tivesse a responsabilidade de fazer aquele que está sentado aí viver de novo. Quem pode fazer você viver de novo, querido, é só você em Cristo Jesus. Ninguém tem essa responsabilidade. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. E essa incumbência Deus deu a todos nós. Então, nós temos que ter cuidado para não estarmos vindo à igreja com aquela expectativa de todos os dias que chegarmos aqui termos uma palavra extraordinária. Jesus pregou 3 anos e meio uma única coisa: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Por que nós temos que ficar pregando novidade? Peraí, você não tem aliança com Deus, não? Para de empurrar a responsabilidade da sua salvação, da sua vida com Deus, para quem está pregando o Evangelho, para a sua igreja. Assuma a responsabilidade da sua vida. É isso que Deus deseja de nós. Que nós creiamos no nome de Jesus e assumamos a responsabilidade de viver nele. Deus te torna responsável. Sabe para que Deus chegou em você? Sabe para que Deus disse assim, eu te torno filho? Para que você seja responsável como eu fui, como Jesus foi. Embora eu quisesse, e orei dizendo, passa de mim esse cálice se isso for possível, mas faz a tua vontade.